Todos estamos aí com mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, sábado à tarde, saindo meio tarde esse vídeo, mas é o tempo que nós tivemos hoje para gravar mais um vídeo. E hoje lição de Escola Dominical, da lição de adolescentes, e se Deus permitir estaremos gravando também de jovens, e estaremos gravando também a juvenis. A lição de hoje fala de um texto tremendo. A lição de hoje, a lição número 4, ela fala a respeito de bullying. O tema dessa lição de Escola Bíblica Dominical, que vai ser falada no domingo, fala de bullying, um problema social. O bullying, que na verdade é algo tão complicado hoje, se tornou um problema social devido até às pessoas se cortarem, as pessoas elas sofrerem bullying, alguns pelo fato do bullying, de sofrerem bullying, nem querer ir para a escola mais, pelo fato de na escola sofrer com o problema de bullying. E o texto aqui, ele vai falar: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Lucas capítulo 6, versículo 31. Ou seja, nesse texto explicando, o comentarista aqui quer explicar da seguinte forma: não faça mal para alguém se você não quer que façam mal para você, ou trate bem os outros assim como você quer que te tratem bem. E o texto aqui fala a respeito disso. Na fala do bullying, na conversa sobre bullying, nós vemos dentro das escolas a prática do bullying. Infelizmente, quando algumas pessoas elas não conseguem brincar, ou seja, vemos muito dentro das escolas a prática do bullying da seguinte forma: algum provoca e alguns não são nem de conversa, não querem nem conversar a respeito, brincar, e são tratados com desprezo, riem da cara, colocam apelidos, e toda essa prática acaba trazendo um transtorno. Por isso do tema, dizendo aqui, de um problema social, porque acaba gerando problemas no meio da sociedade, dentro da sociedade, e fazendo com que jovens, adolescentes se fechem dentro do próprio mundinho deles, dentro do mundo deles, e não querendo mais se envolver com pessoas, não querendo mais conversar com pessoas por causa da prática do bullying, pelo fato de sofrerem dentro de uma escola. E o texto diz aqui: o que é bullying? O que é bullying? Você pode não saber a definição certa desta palavra, mas com certeza já ouviu sobre esse assunto. Ou, quem sabe, infelizmente, tenha sofrido na própria pele. Esta é uma palavra inglesa, bully, que significa valentão. Não existe uma tradução para a nossa língua, mas hoje o termo se refere a todas as formas de agressões. Então, quando nós lemos o texto aqui, que ele diz assim, da palavra inglesa bully, que significa valentão, e é a tradução que é colocada aqui, que é a tradução que é apresentada, e aí ele diz: mas hoje o termo se refere a todas as formas de agressões. Então, quando nós vemos alguém comentar, alguém falar sobre bullying, são as formas de agressões que ocorrem. Essas agressões que ocorrem, essa fala, essa provocação, ela acaba trazendo transtorno para muitos adolescentes e jovens. Alguns entram em depressão por causa do bullying. Alguns entram em depressão por causa dessa situação do bullying. E aqui nós podemos observar, o texto diz assim: sejam elas verbais ou físicas, sem motivação contra uma ou mais pessoas no ambiente escolar. A motivação não tem uma motivação. Resolve encontrar alguém que não gosta de ser provocado, e aí gera muitas provocações. E infelizmente o bullying, ele acaba se tornando às vezes um caso ainda mais sério do que possa parecer. Grupinhos começam a provocar e muitos começam a isolar a pessoa. E geralmente quem sofre um bullying, ele acaba sendo isolado
de perto dos outros, não fica perto dos outros. Acaba sendo isolado pelo fato dessa prática desse bullying, se isolando, se separando dos outros, porque não consegue ter uma convivência no meio desse sistema, desse grupo, dessa escola. Uma convivência pelo fato da provocação dos amigos, entre aspas. Aí diz mais o texto aqui. São aquelas palavras e atitudes que ofendem e ferem os outros, como por exemplo, ser chamado de nerd, chamado de fraco, baleia, perdedor, que diz Bíblia, eles colocaram esse texto Bíblia aqui só para dar uma enfeitadinha aqui, né? Mas uma Bíblia, etc. Mas eu vejo algumas provocações assim, ó, pastorzinho, ó, irmãzinha, ó, e coisas assim, provocando. É claro que às vezes parece uma coisa, algum vai falar assim, não, mas é brincadeira. Para quem está falando até pode parecer uma brincadeira, mas para quem está ouvindo, essa brincadeira também pode não parecer uma brincadeira e pode ofender e pode acabar com a alegria dessa pessoa, acabando trazendo, gerando grandes problemas para essa pessoa. Aqui nós vemos também como cristãos não podemos compactuar nem participar da violência contra o próximo. Daí, infelizmente, para você adolescente que está me ouvindo aí, infelizmente alguns adolescentes praticam o bullying também, provocam também. Infelizmente, alguns adolescentes fazem essa prática terrível, essa prática contra o próximo. Aqui diz, tome cuidado com o que você anda, pois a Bíblia diz que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios 13:20, e nós vemos também um ditado bem popular, diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então nós olhamos isso aí também. Cuidado, pois não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Então as más companhias acabam estragando os bons costumes. Por isso, com quem tu andas, eu direi quem tu és. Daí diz assim, ó, como cristãos, você precisa ser um agente de transformação. Ou seja, como cristão, você precisa ajudar no meio que você vive. Observar as pessoas que estão isoladas, as pessoas que, eu sempre falo das pessoas invisíveis, porque são praticamente invisíveis e muitos não ligam, muitos não dão bola para algumas pessoas e tornam essas pessoas invisíveis. Ela indo para a escola ou não, ela ficando doente, ninguém vai querer saber, ninguém vai perguntar nada, porque são pessoas invisíveis. E essas pessoas acabam sofrendo algumas bullying, entram numa depressão, começam o problema de cortar-se pelo fato dessa dor na alma que sente e acaba jogando para esses cortes no braço, nas pernas. E infelizmente, nós como cristãos, e vocês principalmente, adolescentes que estão na escola, jovens que estão na escola, precisam ser esse agente de transformação. Precisam ser essas pessoas que influenciam. Vejo até esse assunto dentro de uma disciplina de sociologia, que até mando um abraço para todos os alunos aí da escola, minhas turmas aí de sociologia, pessoal. E nós vemos que dentro dessa disciplina mesmo fala de transformação. Então nós observamos que aqueles que conhecem a palavra de Deus precisam ser agentes de transformação. É uma coisa automática você ser alguém de transformação, um agente de transformação. É uma coisa para aqueles que são salvos em Jesus, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, que professam essa fé, que acreditam, que creem, eles precisam ser esse agente de transformação. Diz mais aqui, por isso jamais se conforme com a mentalidade perversa daqueles que não conhecem a Cristo. Infelizmente, alguns entram
no mesmo ritmo daqueles que não conhecem a Cristo e acabam praticando essas coisas que desagradam ao Senhor. Desagradam o próximo, e desagradando o próximo você vai estar desagradando a Deus. E aqui fala, muitos jovens, para ser populares, acabam compactuando com a violência física ou verbal contra pessoas inocentes. Não é raro isso, você assistir filmes, você ver filmes aí das pessoas praticando esse tipo de situação, esse tipo de coisa. E aqui nós vemos, segundo a autora do livro Fenômeno Bullying, esta é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Esse fenômeno social não está restrito ao ambiente escolar, podendo ocorrer em qualquer contexto social. Então, não é só na escola, dentro do serviço, na rua, dentro de empresas onde ocorre um bullying. Também aqui diz dentro das igrejas, com certeza ocorre esse tipo de situação e infelizmente, como eu disse no início aqui, as pessoas se fecham para o mundo, se fecham para as outras pessoas pelo fato de sofrerem o bullying. E aqui diz assim, conheça a história de um adolescente que veio com sua família de outro estado e passou a frequentar a igreja e a escola dominical. Ela deveria ser bem recebida e acolhida pelos adolescentes, mas não foi o que aconteceu. Ninguém se aproximava da jovem, até de rirem do modo como se vestia, do seu sotaque. E aqui há uma pergunta, quem gosta de ser colocado de lado? Ninguém. Então, é isso que nós observamos, acontece em todos os lugares, em todas as áreas, o bullying. É claro que você, que aceitou a Jesus como Salvador, que vive uma vida segundo aquilo que o Senhor ensinou, tendo a mente de Cristo, você tem essa responsabilidade como agente de transformação do bem, agente de transformação, líder, de ajudar as pessoas que estão sofrendo um tipo de discriminação, um bullying, e estão sofrendo, você tem essa responsabilidade de ajudar. O tópico 2 aqui, o que leva as pessoas a praticarem o bullying? Muitas são as causas. Uma delas é a falta de disciplina e de estrutura familiar. Muitos pais se tornaram permissivos e já não disciplinam mais seus filhos. Estes pais deixaram de ensinar princípios básicos de amor e de respeito ao próximo. Quando a família vai mal, toda a sociedade sofre, por isso o diabo sempre tentou desestabilizar a família. E é claro que isso ocorre muito dentro de uma escola, como eu já repeti, dentro de vários lugares, setores, o bullying. E isso acaba pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas que não têm respeito ao próximo, acabam praticando bullying. Às vezes chama de feinho, às vezes de bocudo, de todas as formas, ou magro, gordo, ou narizudo, tantas coisas que ocorrem, orelhudo, tudo que ocorre a respeito das formas de praticar o bullying. Alguns pais se esquecem de dar o exemplo no lar, agridem e tratam mal uns aos outros, e aí os filhos crescem com um referencial negativo, né? E passam a acreditar que a violência é normal. Dentro do lar vivem em guerra, em pé de guerra, e aí quando vão para a escola é a mesma coisa, a extensão do lar. Provoca os outros, bate nos outros, riem da cara dos outros e acabam fazendo aquilo que já aprenderam dentro da casa com os pais. E aqui, alguns que praticam bullying, na verdade, foram feridos, magoados e sofreram na própria pele algum tipo de bullying. Alguns sim, com certeza não são todos, mas alguns sofreram, cresceram e chegou a vez deles agora praticarem o bullying. Acontece muito isso também. E aí, outra causa apontada pelos especialistas é o fato de que alguns se acham melhor que os outros, porém esse ar de superioridade é como se fosse um escudo para esconder um sentimento de inferioridade. E, resumindo, é inveja.
Alguns têm inveja e falam, vamos provocar aquele lá que aquela pessoa lá que ele tem mais que eu, então vamos provocar o riquinho lá. Vamos provocar E começam a provocar de várias formas, querendo denegrir a imagem, querendo tirar sarro da cara das pessoas para colocar ela abaixo deles moralmente. E aqui diz, seja qual for a causa, não podemos aceitar esse tipo de violência. Estamos vivendo tempos difíceis, segundo Timóteo 3, versículo 1 ao 9, e as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, mais doentes, carentes e sem amor. O mundo precisa de Jesus, e muitos na igreja precisam de Jesus também, que não tiveram esse encontro até hoje, vivendo tanto tempo, não tiveram encontro ainda com Jesus. Continuando aqui, o exemplo de Jesus. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao nosso próximo. Mateus 22, versículo 35 a 39. Não podemos permitir que a cultura nos influencie, e sim Jesus, nosso Salvador. Ele é o nosso modelo de caráter. Se observarmos o caráter de Cristo, veremos que é o oposto daqueles que praticam o bullying. Observe, vamos lá. Jesus era manso e humilde de coração. A mansidão é uma virtude que nem sempre todos têm. Ser manso não é ser bobo, e sim se opor a toda forma de desumanidade e crueldade. Jesus sempre se mostrou benigno de coração. Primeiro ponto. Outro, diante de seus executores, ele não abriu a boca, não feriu, não maltratou ninguém. Como você reage diante daqueles que lhe maltratam? Então, agir com mansidão. É fácil? Não é. Mas é a forma que Jesus ensinou. Jesus era misericordioso, demonstrava compaixão diante das necessidades alheias. E aqui ele fala da história de Jesus, narrando a história do bom samaritano, Lucas 10, versículo 25 a 37, que fala da história do sacerdote aqui e do levita, que passaram e poderiam ajudar e não ajudaram, mas veio alguém, um samaritano, e ajudou o judeu, que era um grupo de judeus e samaritanos, não se entendiam, não se davam bem na cultura, a história deles, eles não se gostavam. Mas o bom samaritano era diferente dos outros, diferente até do próprio levita, que era do mesmo povo daquele que estava ferido, e do próprio sacerdote. Ele foi e ajudou, deu exemplo aí nessa diferença grande. Daí diz assim, você ajudaria alguém que está sofrendo bullying? O que Jesus quer que você faça? Então aqui, se você ajudaria, vai e ajude, precisa de ajuda. Jesus era pacificador. Na medida do possível, você procura conviver bem com todas, ou você é do tipo brigão? Romanos 12, 8. Há pessoas que ao invés de amenizar os ânimos, acabam colocando fogo mesmo, cutucando naquela cutucada para que briguem cada vez mais mesmo. E Jesus aqui ensina que é pacificador. Dentro de igrejas, dentro do meio de jovens e adolescentes, você encontra não só de jovens e adolescentes, adultos, pessoas que não são pacificadoras, pessoas que levam e trazem e fazem o maior rolo, a maior briga. Outro tópico, cuidado com o cyberbullying. A violência, infelizmente, também está presente nas redes sociais. Em geral, os danos causados às pessoas são maiores. Existem casos em que as vítimas chegaram a dar fim na própria vida, depois de sofrerem com calúnia, difamação e postagem de fotos e vídeos que são colocados dentro da internet, dentro das redes sociais, que é o cyberbullying, e as pessoas acabam sofrendo, e a grandeza, o tamanho do estrago, quando coloca-se na internet, nas redes sociais, dependendo do que traz para algumas consequências que as pessoas acham que não vão conseguir superar e tiram a própria vida. E aqui diz, no livro de Provérbios, encontramos vários textos. Há só uma coisa que é interessante na revista aqui também. Diz assim, as pessoas se valem do anonimato para inventar mentiras, difamar pessoas, inventar boatos. Na maioria das vezes, os agressores criam um perfil falso, trocam o nome e se passam por outra pessoa. Dificilmente a pessoa consegue apagar o rastro de vergonha e dor deixada pelos praticantes do cyberbullying. E aí fala do livro de Provérbios,
que tratam a respeito da língua mentirosa e da calúnia. Provérbios 6:17, 12:17, fala sobre isso daqui. A difamação, em especial nos blogs e nas redes sociais, tem feito muitas vítimas. Calúnia é devastadora. Estraga com amigos aqui, separa amigos e várias pessoas, até casamento. O diabo é o pai da mentira, João 8:44. Toda mentira e engano procedem dele. Saiba que Deus abomina a língua mentirosa. Provérbios 6:17. Então o cyberbullying, ele é terrível. Há um estrago terrível que acontece. E aí já vamos para outro. E daí a última pergunta, sua fala nas redes sociais evidencia que você é um cristão? Porque é uma vergonha alguns faces aí. Né? Algumas pessoas, é uma vergonha o que postam. Você vai ver coisas assim que você não vê falar de Jesus nunca. É só piada, palavrão, fotos terríveis, sensuais e assim por diante. Sem contar os desabafos, sem contar as brigas dentro das redes sociais. O que fazer em caso de bullying? O que fazer? É indispensável que você não esconda de seus pais. Converse, diga o que você tem enfrentado, seja honesto. Na escola, dialogue com seus professores e coordenadores. Aprenda a se valorizar. Mesmo que diga o contrário, você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, você é especial. E se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Romanos 8:31. Comumente, as pessoas que tentam colocar os outros para baixo são as que não sabem lidar com a própria autoimagem. Você é especial, Deus ama você e estará sempre ao seu lado. É o grande problema. Não conseguem cuidar da própria imagem, da própria vida, e aí também, às vezes, inveja e tantas coisas, começam a praticar o bullying, para desprezar as pessoas, para acabar com a moral das pessoas. E são essas próprias pessoas que, na verdade, elas não têm... Elas são umas coitadinhas, na verdade, porque elas estão praticando bullying, mas elas são pessoas que elas mesmas não têm nada para apresentar. Nada. Pelo fato que, por isso que acabam, por inveja, ou por ódio, ou por ciúme, acabam praticando bullying. Ou, como foi falado aqui, por querer ser valentão, por querer provocar, por querer mostrar que é melhor. E por causa disso, muitos têm sofrido, muitos têm entrado em depressão. Mas em nome de Jesus, que isso venha cair por terra. E você, se está sofrendo bullying, em nome de Jesus, vai vencer. Se está passando por depressão, creio que também vai vencer. Só não se abata. Eu vou me cortar, vou fazer... Não. O Senhor é aquele que cuida de você. O Senhor é aquele que vai dar vitória para você, vai abençoar a tua vida. Só não desista. Não desista de viver, não desista de caminhar, não desista de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Lição de adolescentes. Curta lá. Nos ajuda a divulgar o canal, dá um like. E aqui eu agradeço você. E veja o meu outro canal também. Esse é Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, mas tem o canal Juninho Espírito Santo. E o canal do meu filhinho também, do Davi Breno, do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, vamos gravar os outros vídeos ainda, né? Até.